Olá pessoal, começando mais um M, o seu programa aqui do YouTube de empreendedorismo, marketing e entretenimento. E hoje, meu amigo de bancada, Márcio Escudeiro, temos dois convidados especiais. Reduzimos a bancada hoje para abrir espaço totalmente... Inédito. Não é? Inédito. Inédito. Temos o nosso amigo Zé Mauro Nunes, que é parceirão nosso aqui, Zé. Seja muito bem-vindo. Rapidamente, pô, Zé, de novo, quem não conhece o Zé, vê o programa anterior, que o Zé Mauro é muito bacana. A gente já falou de comportamento do consumidor aqui, de neuromarketing, e hoje vamos falar de rock and roll e gestão empresarial. O Zé que é psicólogo, mestre e doutor em psicologia, professor da UERJ da FGV, autor de vários livros. E eu também vou parar por aqui, porque o currículo é longo e o Zé já é amigo nosso, já é de casa. E Alfredo Bravo, seja bem-vindo, Alfredo, tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Alfredo é administrador de empresas, MBA em ADM e negócios, mestre e doutor em ADM, aliás, mestre em sistemas de gestão, doutor em ADM. Aliás, ADM ele fez, o doutorado ele fez na Argentina, em Santa Fe, na Universidade Nacional do Rosário, né? Rosário, Argentina, legal. Profissional de mais de 20 anos nas áreas de TI e vendas. Trabalhou em empresas como Bayer, White Martins, IBM e hoje é sócio da Paragon TI, uma empresa que trabalha com projetos de sistema de informação para hardware, softwares e serviços. Professor da FGV, também da Fundação Dom Cabral e da UF. É isso aí, Alfredo? A gente errou, tá tudo certinho. Oi? Ficou ótimo. Seja muito bem-vindo aqui no M. Bom, Márcio Escudeiro, antes de começar, temos um momento YouTube. Temos. Por favor. Temos. E olha só, para você não dançar hoje, meu amigo, se inscreve no canal, ativa ali o sininho, que é para você saber desses programas maravilhosos que a gente vem produzindo, entregando para você. E não esquece de dar o like, porque hoje vai ser bom demais, eu não tenho a menor dúvida. Dá o like. E se vocês quiserem conhecer mais a banda Alma, vai ter uma descrição aí também, em algum lugar, para vocês conhecerem aí essa galera sensacional que produz um som maravilhoso, além de serem pessoas diferenciadas. Não é isso, Sandro? Eu tô exagerando, cara. Não, é isso mesmo. Eu vou aproveitar e vou abrir aspas aqui para o Zé Mauro e para o Alfredo Bravo. Há muitas relações entre o universo da música e da gestão empresarial. A inspiração do gênio criativo que compõe uma partitura como Mozart é uma metáfora que evoca a importância das inovações para as empresas. A concentração, ao ouvirmos uma canção de Miles Davis, nos ensina muito sobre o foco com a base da entrega perfeita. A habilidade de improvisar, exibida pelos músicos de jazz, nos ajuda a entender como a comunicação destes no palco permite a composição atingir novos e inusitados patamares de excelência. O treino diário e incansável do virtuose, em seu treinamento, nos dá lições de como o preparo e o treino são essenciais para exime execução, atingindo uma performance de excelência que encanta o público, proporcionando prazer, emoção e felicidade. A música emociona, envolve, engaja e motiva as pessoas para a ação. Ela é a trilha sonora das nossas vidas. É a metáfora muito útil para o dia a dia, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Fecha aspas para Alfredo, nosso convidado Alfredo Bravo e José Mauro Nunes. Dá para ver que eu não exagerei nada, né? Só nesse iniciozinho dá para ver que o negócio vai ser diferenciado. Zé Mauro, você que já é de casa, por favor, vamos começar falando exatamente do projeto da banda e das palestras, né? A parte do Experience, no caso aqui, da Alma Experience Rock and Roll. Vamos explicar hoje como a gente vai conduzir o programa, por favor. Ô, Sandro, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Um abraço grande a você, Sandro, um abraço grande ao Márcio, meu amigo Márcio, grande abraço ao público do M. Para nós é muito bacana a gente estar aqui conversando. E um grande abraço para o meu parceiro, que está aí, o Alfredo Bravo, meu parceiro de banda, meu parceiro de vida, meu parceiro de fundação. É uma coisa muito curiosa, Sandro, porque a ideia da banda, a música nos persegue, né? A música, ela
faz parte das nossas vidas desde a nossa adolescência, né? O Alfredo, ele tem uma banda desde os 15 anos de idade, uma banda de colégio, todos nós, eu também. E ao longo do tempo, quer dizer, pelas necessidades da vida, nós nos especializamos, nos preparamos, fomos fazer mestrado, doutorado, trabalhar em empresas, cumprir a nossa carreira corporativa, mas a música nunca nos deixou. E a gente começou a perceber, ao longo da nossa docência, nosso trabalho dentro das empresas de consultoria, uma grande paralelo entre as competências necessárias dentro do ambiente de trabalho e as competências necessárias para você gerenciar uma banda, né? E aí, há 4 anos atrás, eu sou amigo do Alfredo há 15 anos. A gente dá aula na FGV há 15 anos. E você sabe que essa vida que a gente leva é uma vida meio de rockstar, né? Pode parecer que não, as pessoas acham muito glamuroso, né? Então a gente entra em avião, sai em avião, a gente entra em hotel, sai em hotel, van, transporte. Então, por vezes, e a gente está sempre no palco, a sala de aula não deixa de ser um palco, né? E a gente sempre tem que estar bem para performar. E há 4 anos atrás, eu estava com o Alfredo no aeroporto de Congonhas, foi uma coisa muito engraçada. A gente estava naquele ônibus, né, que faz a comute, né, da entrada, do gate até o avião. E aí eu olhei para ele e a gente estava conversando sobre música. Eu falei, pô, irmão, a gente tem que fazer uma banda. E o Alfredo, daquele jeito dele, que é muito engraçado, né, ele, pô, já é. Né? Aí eu falei, pô, e aí quando a gente começa a ensaiar? Vamos ensaiar na semana que vem? Ele demorou. E aí a gente começou a fazer o Alma 4 anos atrás, né, Alfredo? Conta um pouquinho, Alfredo, de como é que foi isso daí, Alfredo. Então, como o Zé falou, né, a gente sempre teve banda, a gente sempre trabalhou isso, e mais uma parte de hobby e tal, né, porque sempre tivemos carreiras, como o Zé falou também, né, no mundo empresarial, no mundo acadêmico. Então, aí, nesse encontro que a gente teve, né, 4 anos atrás, a gente decidiu fazer uma banda. Vamos botar qual nome? Vamos botar Alma, não é isso? Alfredo e Mauro, não sei se vocês notaram. Entendeu? E a gente começou só com a banda, etc. E como o Zé falou, nós vimos que a gestão de banda ela tem tudo que uma gestão de empresa precisa também. Não é isso? Precisa de comunicação, precisa de liderança, precisa de administração de conflitos, precisa de negociação. Então, o que a gente faz nessa palestra chamada Alma Experience, e aí, se vocês quiserem acessar, é só entrar no site palestrashowalma.com.br, onde a gente mescla, né? Na verdade, usa, né, a música e algumas canções também como pano de fundo para falar de gestão empresarial. Então, como eu falei, né, a gente explica, por exemplo, eu gosto de um tipo de música, o Zé gosta de outro, então, para escolher uma música, como é que faz? Certo? Então, a gente tem que administrar o conflito, tem que usar a negociação, que é a mesma coisa na empresa, né? As tomadas de decisão são baseadas em negociação. Então, a gente faz esse paralelo e também usa algumas músicas que têm a ver, né, com o conteúdo que a gente está falando. Então, no momento agora é muito importante, né, isso? Época de mudança, ser resiliente e tal. Então, a gente canta, por exemplo, Metamorfose Ambulante, né, isso? Aquela música do Raul Seixas, e faz exatamente um paralelo, né, na necessidade de mudança e de adaptação dos dias atuais e usando a música também como pano de fundo. Então é basicamente isso, entendeu? Essa palestra Alma usa a gestão de banda e as músicas como pano de fundo para falar de gestão empresarial. Legal. E vem cá, uma pergunta que veio na minha cabeça, você falou, pô, você gosta de um estilo, tem que negociar com o Zé, pessoal da banda outro estilo. Conta aqui pra gente, como é que é essa negociação aí na hora de escolher o repertório? Aí, Alfredo, conta aí. O couro come, você se coisa, o Zé gosta de música mais pesada, eu gosto de coisa um pouco mais rock, mais pop, e tem um outro que gosta de outro estilo, outro gosta de outro. Mas então, como, né, qualquer tomada de decisão, qualquer relacionamento interpessoal, os conflitos são inerentes, né, são normais. Então, a ferramenta para trabalhar isso é a negociação, não é isso? As trocas e tal, fazer um pequeno cede-cede, para a gente chegar... A arte de ceder. Isso, né? E trocar também. Então, por exemplo, agora, como o Zé vai explicar para vocês depois, a gente está gravando a nossa primeira música autoral, então também foi, né? Eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto do bumbo assim, eu gosto do bumbo assado. Então, isso tudo é negociação como a gente tem no nosso dia a dia, né? Tá legal? Sim. Nas empresas também e dentro de casa, né? Também, agora com a pandemia, a gente tem mais conflito e mais negociação. Mas vem cá, a porrada come entre vocês? Vocês saem na porrada mesmo, discute, ou a coisa é bem assim, como você está falando, muito no nível, não concordo? Pô,
Pô, conta pra gente aqui, o couro come, né? Vocês saem na porrada, brigam, discutem. Como é que é esse backstage dessa negociação, Zé? Esse backstage, ele é interessante, quer dizer, a porrada física nunca comeu, de fato, porque a Não, gente... a física não, pelo amor de Deus. A física não. Porrada física nunca comeu. O que acontece de vez em quando é a gente, por exemplo, nós já trocamos integrantes da banda, né? Porque a gente percebia, por exemplo, uma necessidade de um afinamento muito maior. Porque qual é a grande questão? Uma coisa, a gente está juntando dois universos, né? O universo da música e o universo da gestão. Qual é a grande questão? A gente vem da gestão. A gente é músico, mas a gente vem da gestão. Então, o nosso olhar acerca da música, ele é diferente do olhar de um músico tradicional, por exemplo. Os músicos, eles são seres muito interessantes e seres muito difíceis de serem trabalhados. Eles são interessantes porque eles são muito criativos, mas eles, assim, são seres difíceis porque você tem uma questão de estilo, uma questão de gosto. E tem uma questão que eu costumo dizer, Sandro, que nas empresas é muito importante. A gente costuma ser contratado numa empresa pelas nossas hard skills, pelas nossas habilidades de performance. Mas o que leva você a sair de uma empresa ou você perder um job é o seu soft skills. É a sua capacidade de relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Quer dizer, a gente já teve, por exemplo, músicos que são músicos brilhantes, excepcionais, mas músicos que têm um relacionamento interpessoal muito deficiente. Então, são pessoas que são difíceis de ouvir, são pessoas que são difíceis de se encaixar dentro da proposta. Então, a gente sempre procura, eu e o Alfredo, né, porque o Alma somos nós dois, fundamentalmente, e mais outros dois músicos, né, mas o conceito, a ideia é nossa, né, nós é que concebemos isso. A gente sempre procura solucionar os nossos conflitos visando o bem maior que a banda. A gente percebe, por exemplo, que você tem bandas como Rolling Stones, por exemplo, que a gestão é muito semelhante. Qualquer pessoa que lê a biografia do Rolling Stones vai perceber, por exemplo, que o núcleo da banda é o Mick Jagger e o Keith Richards, por exemplo, que são os caras que tocam a banda. Os outros são músicos brilhantes, mas são eles que, de fato, representam o cérebro, não apenas criativo, mas business da banda. Isso é muito importante. Quando você gerencia um negócio, quando você gerencia uma banda, como é o nosso caso, é preciso que você tenha minimamente um alinhamento claro do que a gente quer em termos de proposta, do que a gente quer entregar para as pessoas. No palco, a gente quer entregar um show que seja um show com a melhor performance da nossa vida. A gente costuma dizer sempre que o show é sempre o nosso último show da vida, porque a gente quer dar o máximo para as pessoas. E na palestra também, até porque no caso da palestra Alma Experience, qual é a grande questão? As pessoas estão dedicando um momento da sua vida a nos assistir. Né? Como numa sala de aula, você está tirando um tempo seu para nos assistir. Então é muito importante que a gente tenha respeito por essas pessoas, né? Assim como a gente tem respeito pelo nosso público. Apesar de que de vez em quando o público não tem tanto respeito, mas a gente precisa respeitar as pessoas, porque as pessoas estão ali para nos assistir, né? Para assistir a nossa performance. Então isso é muito bacana. Então eu e Alfredo, por exemplo, a gente sempre alinha de maneira muito clara. Nós somos pessoas muito diferentes, não apenas musicalmente, mas pessoas com personalidades diferentes. O que a gente pode dizer que o ponto comum que a gente tem, além do amor à música e além da gente ser muito amigo, nós temos personalidades explosivas, isso é uma característica interessante, né? Mas são personalidades que conseguem se complementar, porque um está sempre cuidando do outro. Eu acho que isso é muito importante quando você tem um negócio, inclusive quando você vai montar um negócio. A questão central da montagem do negócio é como você recruta as pessoas, você recrutar as pessoas certas, entendeu? Verdade. Márcio, eu te interrompi na hora da pergunta. Não tem nenhum problema, eu estou aqui amarradão. É o seguinte, eu queria perguntar para vocês, porque o lance do palco, né, é o produto final, né, mas tem toda ali uma estrutura para que as pessoas possam estar ali. Então tem o cara do som, tem o cara que vai cuidar da iluminação, tem o cara que vai cuidar do público, né, da bilheteria. É de fato uma gestão muito complexa, né? É quase que você cuidar de uma empresa inteira, em todas as suas funções. E vai ter o cara que vai fazer a contabilização depois lá de quantos ingressos foram vendidos, quanto tem que pagar para o teatro ou lá para a casa de show. Enfim, esse paralelo é fantástico. E eu queria perguntar se vocês abordam todas essas funções e situações, né? Ou se fica uma coisa restrita ao palco, à música em si? Na verdade, o que a gente faz, as palestras, elas são muito customizadas, entendeu?
Então, de acordo com a necessidade do cliente, da empresa que a gente está fazendo, do local, a gente dá, né, uma mexida para adaptar o discurso, né, à necessidade da empresa, tá, da organização. Isso é fundamental porque, né, para você fazer uma coisa aderente ao que o público está esperando, o que a empresa está esperando. Porém, como você falou, né, nós temos todos os paralelos, né, na música e na gestão de uma banda que você tem na gestão empresarial. Como você acabou de falar, né, toda a parte financeira, né, por exemplo, agora a gente está gravando uma música. Então, você sabe que para gravar uma música precisa de estúdio. Na pandemia, como é que faz? Não pode todo mundo. Não pode todo mundo. Entendeu? Quem vai pagar, quem não vai, como paga, como é que volta, como é que fica, entendeu? Quem tem, quem não tem. Então, isso tudo, para você poder gerenciar, posso falar que é um plano de negócio mesmo, é um business plan, entendeu? Criar uma banda, gerir uma banda, como é uma empresa. Então, nós temos todos os paralelos, já fala muito aí de negociação, não é isso? E de conflito. Mas, por exemplo, liderança, né? A gente tem na banda, tem que ter um maestro, não tem que ter a maestria ou não. Cada um pode tocar no tom que quiser, começar a hora que quiser, terminar a hora que quiser, tocar na hora que quiser, ensaiar na hora que quiser. Não é assim. Então, a gente tem que ter todo um planejamento, e como o Zé falou, né? Tudo começa também, outro paralelo com a gestão de empresa, com a contratação, não é isso? Com a gestão, com o recrutamento das pessoas, ok? Motivação. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar na empresa e a gente trabalha também na banda. Então, dá para fazer paralelo com tudo. E as músicas também que a gente escolhe também são de acordo com os conteúdos que a gente quer passar. Então, vou só dar um exemplo. Né? Agora, nesse momento, é difícil, todo mundo está, né, se reinventando, trabalhando de casa, de home office, né? Sem contato, né? Com muito contato mais com a família do que você tinha antigamente, etc. Tá legal? Então, o que a gente, por exemplo, a gente fala, você não pode ser mais um tijolo na parede, você tem que fazer diferença, você tem que se destacar. E a gente toca uma música, por exemplo, do Pink Floyd, chamada Another Brick in the Wall, não é isso? Que tem tudo a ver com isso, né? Entendeu? E aí a gente vai fazendo paralelo também das músicas e dos conteúdos que tem na gestão da empresa com a gestão, com a gestão da banda, com a gestão da empresa. E, Márcio, o que é interessante é que é o seguinte, né, complementando o que o Alfredo falou, a música é um cluster, a indústria criativa é um cluster. Então, como você disse, quer dizer, muitas vezes as pessoas elas vão assistir um show e elas estão olhando os artistas, só que, como você falou muito bem, você tem todo um crew, você tem toda uma estrutura por trás. Então, por exemplo, primeiro, você tem as pessoas que são os donos das casas de show, que abrem os espaços. Sem esses caras, sem esses empresários, não é possível você fazer isso. Então, a gente procura cultivar um relacionamento muito bom com esses caras, né, com esses empresários. E são caras que estão sofrendo muito nessa pandemia. Perderam a sua fonte de renda, etc. Então, são pessoas que a gente dá muita força. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, uma casa que a gente toca muito, que é o Rock Experience, ali na Lapa. Aliás, eu recomendo muito que as pessoas vão lá. É uma casa muito querida dos amigos que estão assistindo a gente, a Átila e a Isabela, que são pessoas que estão ali conosco. Então, a gente dá uma força muito grande para eles. A gente tem toda a parte técnica, por exemplo, de gravação, de estúdio, de pré-produção. A gente tem os produtores, então são os caras que dão toque. A gente gravou recentemente, como disse o Alfredo, e esses caras são importantíssimos, os profissionais são importantíssimos, porque são eles que dão a sonoridade da banda, eles que fazem a sonoridade, a alquimia, porque a música tem uma alquimia nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem toda uma estrutura de pré-produção e transmissão. Nesse tempo de pandemia, nós desenvolvemos um formato da nossa palestra show utilizando o streaming, fazendo um sistema de live. E a gente tem um grande parceiro nosso, que é o Fernando Coll. Fernando, se você estiver assistindo a gente aí, grande abraço. Fernando Coll é nosso brother. Esse é o cara, Fernando Coll. O Fernando Coll, ele tem uma plataforma de música ao vivo chamada gargarejo.live, gargarejotv.live. E ele é um produtor de transmissão de vídeo, de streaming, e ele tem toda uma infraestrutura que possibilita, por exemplo, que a gente faça a nossa palestra. Nós fizemos isso há 2 semanas atrás. Nós fizemos 2 palestras do mesmo dia, utilizando o sistema de streaming, uma para a empresa de São Paulo e outra para a Maratona, que foi a maior live de RH do Brasil, onde a gente conversou com aproximadamente 500 pessoas do Brasil, da Europa, né, e pessoas da África, inclusive. Então, a gente cultiva de maneira muito intensa esse relacionamento com os nossos parceiros e nossos fornecedores, porque são eles que fazem com que o espetáculo esteja pronto. Tem uma música do Motorhead chamada We Are The Road Crew, onde eles homenageiam justamente
essas pessoas que fazem toda a infraestrutura. Então, sem eles, cara, a gente não é possível. E a gente queria mandar um abraço grande para eles que estão assistindo a gente aí, que certamente, sem eles, cara, nosso som não é possível. Que a gente chama de camisa preta, né? Quem fica atrás. É isso aí. Galera do backstage. Pô, essa galera do backstage é importantíssima. Márcio, meu amigo Márcio Escudeiro, você está com a cara feliz. Eu vejo o seu semblante feliz. Mas é óbvio. Olha só, gente, eu vou aproveitar e vou adiantar rapidamente nosso momento hype da semana, momento atender a audiência, para a gente engatar aqui, continuar o assunto. E o hype hoje está bem... Está de novo, né, gente? O hype da internet é muita política, o pessoal falando muito de política, mas tem umas coisas engraçadas, por exemplo, e tem uma coisa séria, aliás, que eu separei, a gente estava falando de profissionais ligados ao show business, a eventos. O Vander mandou para a gente aqui, profissionais de eventos, 90 dias sem eventos, sem trabalho e sem auxílio. Realmente é complicado, bem complicado essa situação. A Jaqueline, deixar as diferenças políticas e ideológicas para enfrentar esse inimigo comum. É hora de pacificar o país. O Fábio, em meio ao caos do medo, governadores roubam bilhões. Qual o objetivo para isso? Deixa para lá, cada um dá o seu dia. Eu não vou falar nada. Prefiro me abster desse assunto. O Mário Augusto mandou aqui para a gente: soltar foguetes é inconstitucional. Soltar 30 mil presos é democracia? Também não vou responder. Quer responder, Márcio? Alguém quer responder? Tô fora de responder. Só falo de música hoje. Tô fora. Mas tá bombando, gente. Tá bombando aqui. Tem uma legal aqui, ó. Cadê? Eu separei aqui, não sei onde eu botei. Das tensões. Agora isso é notícia. Índia confirma que ao menos 20 soldados foram mortos em confronto com a China. Gente, essa tensão aí, China e Índia, tá subindo o termômetro, viu? Tá subindo legal o termômetro. E também tá hype aqui, ó. A Índia responde a ataque da China a oficiais do exército. 5 soldados chineses são mortos na fronteira de Ladakh. Enfim. Outra aqui. Tem uma legal, Zé. Essa achei o que eu queria aqui, que eu separei, que foi o Jorge que mandou para a gente aqui. Substitua cada pensamento crítico por um pensamento de apreciação. Sei não. Eu acho que, tirar o pensamento crítico é perigoso também, né? Pode não. Eu acho que pode não. A gente até pode entrar nessa questão aí, porque eu também achei meio... Isso ele fala em relação à física quântica, que diz que atraímos o que pensamos. Até porque na filosofia, a apreciação é o primeiro estágio para a crítica, né? Então, no campo da filosofia, a apreciação é o primeiro momento que você tem contato com a questão que você vai trabalhar. Mas é a partir da apreciação que você tem a crítica, né? Então, uma não vive sem o outro, né? Então, é como se você tivesse uma cadeira com uma das pernas faltando, né? Sim. Eu separei. Quando eu li, eu falei, não vou deixar passar essa aqui, porque eu também não concordo, não. E tem uma legal, mas essa aqui eu vou deixar para o final. Essa aqui eu vou deixar para o final, porque é bacana. E eu vou fazer hoje... Oi. Só te interromper antes que você continue. Eu só tenho um computador e um celular. Eu acho melhor a gente mudar de assunto, né? Entendedores entenderão. Olha, hoje eu guardei aqui para o final para fazer uma média... política. Deixa a política para... Eu guardei aqui para fazer uma média com a patroa, mas vou deixar para o final. Mas, Márcio, teremos um momento Forrest Gump hoje também, aproveitando? Cara, eu estou tentando aqui. Acho que até o final a gente consegue alguma coisa. Mas eu fiquei curioso com relação a uma outra situação. A gente tem tantas aí que o nosso amigo Zé Mauro e o Alfredo disseram, e eu estou aqui de verdade entusiasmado, porque primeiro eu sou apaixonado por música, segundo eu sou apaixonado por gestão e outro por tecnologia. E uma coisa que existe hoje é uma necessidade de se utilizar os canais tecnológicos, né, justamente para alcançar o público. O público não vai mais, já tem 3 meses, ao teatro, à casa de espetáculo. E essas inovações, quer dizer, esses momentos de
de você buscar alternativas para poder encontrar o público, as redes sociais. Isso também, quer dizer, essa área da tecnologia e da inovação também faz parte desse contexto do Alma Experience? Alfredo, contigo. Com certeza, né? Como o Zé falou aí, a gente, até na parte de aula, né? A gente sempre deu aula presencial, a gente sempre fez show presencial também, né? E aí agora, como, né, a gente até já falou, né? A gente fez uma adaptação tanto do show quanto da palestra, Alma Experience, né? Para a plataforma. E a gente usa aí a gargarejolive.tv, gargarejo.live, tá bom? Se vocês quiserem entrar, é um streaming maravilhoso aí do Fernando Coll. E aí a gente, só para você ver a infraestrutura, se você vê toda a infraestrutura que a gente monta, a gente demora umas 4 horas para montar tudo aqui. O cara manda CPU, manda câmera, manda luz, manda tudo. E a gente distribui isso, né, através do streaming para todo mundo. Então essa adaptação que a gente teve, né, como você acabou de falar, né, foi difícil e tal, foi penosa, mas não tem jeito, né? A gente tem que ser resiliente. Só desculpa te interromper, Alfredo, só para isso é extremamente novo para todo mundo, né? E aí a pergunta é nesse sentido: você já tinha uma previsão de fazer isso, ou foi a necessidade, não, caraca, a gente precisa fazer isso agora, toque de caixa, para poder seguir, porque senão não dá? Foi necessidade. Sabe por quê? Porque o Zé sabe, a gente, no primeiro semestre, nós já tínhamos 3 palestras Alma Show presenciais marcadas. Inclusive, uma eu tive que devolver o cachê para o contratante. Então, essas 3 palestras foram adiadas, como vários treinamentos presenciais. E aí, nesse baque, a gente falou, poxa, cara, agora, né, a gente tem que passar isso, como você falou, né? A gente tem que ser aderente às novas tecnologias. E a gente saiu procurando, etc. Fizemos uns testes, né, Zé? Ah, será que dá para você fazer da sua casa ou da minha, não sei o quê, via Zoom? Não deu, porque fica um delay, etc. E a gente montou esse esquema. E aí, nesse esquema, também tem uma parte muito legal, porque a gente não pode trazer os 2 outros músicos, né, por causa do isolamento. Então, é verdade. Zé vem aqui para o meu estúdio, né, que eu tenho na minha casa, etc. Eu toco guitarra e quem faz a bateria é meu filho, de 13 anos, que também é o que legal. Como é que é o nome dele? Caio Bravo. Abraço, Caio. Flamenguista, né? Flamenguista, abraço, Caio. É flamenguista? Flamenguista. Tem que ser. Hoje recomeça aí o show do Mengão. É verdade. Estamos mantendo a nossa Fla-Press, meu amigo Márcio Escudeiro. Trouxemos um vascaíno no outro dia para macular um pouquinho, mas faz parte. Tem que ter diversidade, né? A gente aceita tudo, mas a gente tem um gosto, né? Com certeza. Gente, uma coisa que eu adoro de vocês também, além do nome, eu gostei muito do bordão de vocês, porque quando a gente deu o nome há 22 anos da minha agência, que é a Ideia Rara, né? Foi sem querer, o nome não saiu de junção de nada, foi um amigo que uma vez eu estava num bar bebendo e tal, conversando com ele, e ele falou assim, pô, Sandrei, já arrumou o nome da agência? Eu falei, cara, tá difícil, o negócio tá complicado. Aí ele virou para mim do nada e falou assim, pô, você tá precisando de uma ideia rara. Eu falei, opa, caiu a ficha, e aí a coisa foi meio assim. E aí, né, dizem que as grandes ideias, né? Acho que Caetano, alguém fala isso, que as grandes músicas, os grandes sucessos foram feitos em mesa de bar ou foi feito em grandes depressões ou tristezas, sei lá. Deve ter alguma explicação para isso também, o Zé deve ter alguma explicação para isso. Mas, assim, eu acho muito legal Have a Soul, né? Acho muito legal, Soul Maníacos. Como é que surgiu quem é que criou e quem é que teve essa sacação? Fala aí, Zé. Bom, a sacação foi minha, né? A O Márcio falou uma coisa que é uma coisa muito importante, né? A indústria da música mudou muito. Ela mudou muito. Né? Ela não é mais aquela indústria da década de 60 e 70. Aliás, tem um seriado na HBO fantástico do Scorsese sobre isso, né? Falando sobre a indústria da música na década de 70. Né? Do surgimento das bandas, né? Chamada The Vinyl, que é fantástica. Falando da história dessa indústria. Essa indústria hoje é uma indústria digital. A gente está falando de plataforma de streaming, a gente está falando, quer dizer, de você chegar ao teu público utilizando plataformas sociais. Então, o Alma, quer dizer, além do Alfredo ter a formação de TI, o Alma, por ser uma banda com essa proposta dupla, uma proposta de rock, uma proposta de gestão, a gente usa muito intensivamente as redes sociais.
E a gente percebeu que as redes sociais têm uma característica interessante, que você precisa prover conteúdo, né? Você precisa prover conteúdo para você gerar engajamento para as pessoas, né? E aí você tem que utilizar uma forma de comunicação mais direta. Como a gente é uma banda de rock, a gente não tem um perfil de uma empresa, um perfil, por exemplo, mais vetusto, mais fechado de uma empresa corporativa, né? De uma corporação. Então e como o nosso repertório é muito baseado em inglês, a gente, né, apesar das nossas composições autorais serem em português, a gente usa muito isso, porque a linguagem, o inglês é o esperanto do rock, né? O inglês é a língua franca, é o latim do rock and roll. E o que acontece? A gente usa muito isso. Então, o Soulmates, o Have a Soul. O Have a Soul, por exemplo, foi uma coisa que foi no ensaio. A gente sentado no estúdio, a gente começou, soul, alma, Have a Soul pegou. E aí virou o hashtag, o Alma Rock and Roll, o Have a Soul. Então, todas as nossas postagens que a gente faz, e aí embaixo na descrição do vídeo tem os nossos perfis nas redes sociais. Então, a gente tem o nosso YouTube, o @almarock'n'roll, o Facebook, que é o @almarock'n'roll, o nosso Instagram, que é o @almarock'n'roll. E a gente também publica nas nossas páginas pessoais, vão no sentido de reforçar essa ideia. Essa ideia de que o Alma é uma banda de rock, então ele é rock, ele não tem, é rock sem dourar a pílula, é rock mesmo, então o nosso som é um som mais pesado, é um som mais, digamos assim, mais ardido, ele é mais apimentado, mas ao mesmo tempo com um conteúdo, uma mensagem, que é uma mensagem de levar esperança para as pessoas, uma mensagem de levar para as pessoas de que é possível sim unir esses dois universos, unir o universo da criatividade e o universo das ferramentas da gestão. Então a gente utiliza muito isso, né? E como a gente já conversou em outros programas, até pegando o que o Márcio falou, essa transição que a gente fez para a plataforma digital, ela não foi apenas efeito de uma transformação digital, ela é efeito da aceleração digital. Né? Não é you have to, é you ought, ela é mandatory, ela é mandatória, ela é obrigatória. Você tem que, não tem jeito. A gente começou a perceber, primeiro porque o Alfredo, essa ideia da live, vou contar uma história de backstage que é muito doida. O Alfredo chegou um dia para contar essa história de backstage. O Alfredo um dia escreveu para mim no WhatsApp, falou assim, meu irmão, não aguento mais, eu tô ficando maluco. Eu não aguento mais não tocar. Aí eu falei, bicho, também eu não aguento mais não tocar. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente está testando, até que chegamos a esse formato. E se você pegar a letra da nossa nova música, da nossa primeira música, a gente fala sobre isso. Quer dizer, que a gente toca para a gente ficar curado. Né? A música cura, a música, ela aproxima as pessoas. A música, ela, digamos assim, ela, ao mesmo tempo que ela agita a alma, ela nos dá um alento, ela nos dá um conforto. Então, toda a nossa ideia, todo o nosso conceito por trás disso é um conceito de tocar a vida das pessoas, de mexer com a vida das pessoas. Até porque nós fomos mexidos, é indelével o impacto da música e do rock and roll nas nossas vidas. É a nossa linguagem, como você leu, Sandro, no primeiro parágrafo, no texto, né? É a nossa vida, é a nossa forma de ver o mundo. Não tem jeito. E as experiências que a gente tem na adolescência, elas são fundamentais para a maneira como a gente enxerga a nossa mundo, né? Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa. Vai, Alfredo, desculpa te interromper. E outra coisa legal também que eu queria falar sobre o Have Soul, que você colocou aí tanto, e o Alma, que outra coisa que a gente faz também, e que não é demagogia nenhuma, é a pura realidade, que é como a gente está dando entrevista para vocês aqui, com muita alma, entendeu? Muita pegada, com muita disposição, com muita satisfação. Então a gente vê isso, entendeu? Gestão de música e gestão de empresa com alma, com vontade, que tudo começa aí, né? Certo? Se ela tiver uma pessoa boa, se ela não estiver motivada, se ela não estiver fazendo as coisas com alma, ela não vai chegar a lugar nenhum. Tanto numa banda quanto numa empresa. Então a gente tenta fazer esse paralelo também, e esse nosso slogan aí, Have Soul, né, também é muito para isso, entendeu? Faça as coisas com alma, tenha alma, entendeu? Tenha vontade de viver, que a vida é bem curta, não é isso? Pô, então entendeu meus pensamentos, porque o que eu ia falar era justamente sobre isso. Lá no início, o Zé Mauro falou sobre a dificuldade que tem de encaixar esses dois mundos, né? Esses dois pensamentos. Que o artista tem uma coisa muito do romantismo, da espontaneidade, quase que o artista ele é quase que um anarquista, né? E quando a gente pensa numa situação gerencial, numa gestão de empresa, a gente vai para um outro caminho quase que antagonista. Eu estou falando quase porque eu sei que não é. A gente vê artistas aí hoje completíssimos, que cuidam das suas carreiras muito bem, até muito melhor do que muitos empresários.
e que tem artista que abandona o empresário e vai cuidar da própria carreira e com êxito. Temos alguns exemplos. Então, esse antagonismo, ele é subjetivo, tem a questão do romantismo, do artista, dessa postura, que é uma postura até que tem um público que compra muito, né? Então, assim, a postura é quase que uma necessidade, essa postura transgressiva, né? Isso é uma coisa que vocês tentam equilibrar com o nome. Essa explicação que você deu foi fantástica. Quer dizer, faça, mas faça com alma, é quase que juntar uma coisa com a outra. Que você pode ter a alma, você pode ter a entrega, você pode ter a doação, mas com pensamento. O empresário costuma entender isso melhor do que o artista, que dá para ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Tem alguma dificuldade entre um e outro? Porque imagino que muitos artistas também acessam e têm curiosidade sobre o conteúdo de vocês, porque isso é muito interessante para a gestão da carreira, para a gestão da banda. Se for um cara que está fazendo um voo solo, também para entender quais são as possibilidades, as oportunidades desse mundo, as dificuldades, os desafios, né? E a pergunta é nesse sentido: será que o artista tem mais dificuldade porque ele é mais amalucado nesse sentido, e o gestor, como ele é mais racional, ele consegue ver, não, agora eu vou ter um pouco de alma, mas será que ele consegue atingir esse objetivo? A pergunta é muito louca, né? Mas eu acho que é legal. Antes deles responderem, eu não conheço um. Olha que eu tenho bastante tempo de carreira em televisão, fiquei 10 anos em várias emissoras, eu não conheci um artista que sabia o que era análise SWOT, por exemplo. Então, é difícil você ter essa galera. Recentemente, a agência começou a atender também a área de saúde, a área jurídica e tal. Também é uma área complicada, é uma área que também não tem muito essa pegada de análise de gestão. Eles são mais focados na área deles, né? A área de saúde é mais focada na área. De fato, eles sabem muito. Por exemplo, eu não posso falar nomes aqui, mas especificamente a área de odonto, né? A área nomes. Não dá. Oftalmo, essas coisas, eles são muito bons no que fazem, mas a gestão deixa a desejar. Isso deve acontecer muito também no meio artístico, não? Isso acontece muito e é interessante porque o surgimento da música popular ele coincide com o surgimento do rock, né? Se você olhar bem, né, a música popular, ou a indústria da música, tal como a gente entende, né, ele vem a partir do surgimento. Por um lado, você tem dois tracks caminhando, né? Por um lado, você tem o desenvolvimento da tecnologia de gravação, né? Então, em primeiro lugar, você tem o desenvolvimento do gramofone, depois do LP de vinil, né, o chamado disco de vinil, que possibilita uma alta fidelidade de gravação e um custo de produção muito baixo. E, por outro lado, você tem o desenvolvimento dos promotores, dos empresários, dos profissionais de mídia, né? Então, por exemplo, o rádio, né, Sandro? Você que veio do rádio, você que trabalhou com rádio há alguns anos e também TV, o rádio tem um papel fundamental. O rádio, ele teve um papel fundamental na difusão do rock, o rock como música popular e depois outros ritmos. Qual é a grande questão hoje em dia? A grande questão é que você teve uma transformação muito grande com a chegada das plataformas digitais e com o fim da chamada mídia tradicional, né? Então, quando você tem as plataformas digitais, que as gravadoras se explodem. Antigamente, os artistas terceirizavam esse processo de promoção da sua carreira para as gravadoras e para os empresários, eles cuidavam da parte comercial. E, como disse o Márcio, apenas uns poucos artistas tinham controle sobre a sua obra, como, por exemplo, o Rolling Stones. Você tem uma ideia, o Beatles acabou, um dos motivos do fim dos Beatles foi que eles não conseguiam gerenciar o negócio deles, né? Gerenciar criativamente e empresarialmente. Eles tiveram inúmeros conflitos. Fala-se muito de que o Beatles acabou por causa da Yoko. Não, o Beatles acabou porque você tinha conflitos criativos e conflitos empresariais. Pois é, as pessoas culpam a coitada da Yoko, mas Beatles tinha sérios problemas. A gravadora deles era uma gravadora que não dava dinheiro. Os caras não sabiam fazer isso. E a gente percebe a partir da década de 90, por exemplo, com a começo da transição digital, os artistas começando a controlar. Então, por exemplo, não é um ritmo nosso de trabalho, mas você pega, por exemplo, uma banda como o Radiohead, o falecido David Bowie, que eram caras, né, que tinham um controle total da música. Então, eu diria que é muito, eu não sei se o Alfredo concorda com isso, eu queria ouvir um pouco o Alfredo, mas eu diria que é muito mais fácil por um empresário compreender a nossa mensagem do que, por exemplo, o artista. Porque o artista ainda tem essa questão um pouco do gênio criativo, né, de produzida, porque o rock, especialmente, é expressividade. Rock é atitude, o rock é protesto.
Né? O rock não é uma música tranquila. O rock ele tem a ver com todos os movimentos sociais. Né? Se você pega, por exemplo, o rock, o movimento do boom do rock na década de 60, final da década de 60, com o surgimento do Verão do Amor, ele vem a partir disso. Você pega o grunge com o Nirvana, né, que era uma reação, por exemplo, a todo o conformismo musical da indústria. Então o artista era aquele cara atormentado, tumultuado. As empresas entendem mais essa mensagem. E eu diria mais, as empresas estão muito ávidas por essa nossa mensagem, porque o que eles querem dos colaboradores, especialmente, quer dizer, em tempos de trabalho remoto, né, a gente estava vendo hoje, a Petrobras, por exemplo, vai botar metade dos seus colaboradores trabalhando remotamente. Então, esse cara tem que ser motivado, né, Alfredo? Esse cara tem que ser motivado. Esse cara ele tem que ter autodireção, não é, Alfredo? Conta um pouco sobre isso, Alfredo. Eu acho que parte muito de um equilíbrio, entendeu? Eu concordo com o que o Zé falou, né? Para uma pessoa de empresa é muito mais fácil entender criatividade, etc., do que para um músico entender que preparação, né, isso, gestão e matriz SWOT é importante, né? Porém, né, até com a mudança agora, como o Zé falou também, né, muito, né, falar depois do Zé é bem difícil, né, que ele fala praticamente muita coisa. É legal ficar pensando as coisas dele e colocar um ponto ou outro, que eu acho melhor. Então, o que eu vejo também agora com a mudança, né, você vê aí, né, os músicos, né, eles já não têm mais tanta necessidade de gravadora, entendeu? Desse background todo, vamos botar assim, de empresário, entendeu? Ele mesmo pode ser o seu empresário agora mais fácil, através das redes sociais, do YouTube, né? Você vê aí no Brasil acontecendo, né, isso, essas mudanças. Então, eu acho que tem que ter aí um bom senso, primeiro, tanto do músico quanto do empresário, e um certo equilíbrio, né, entre inovação, empreendedorismo, viagem, sacada, como também de preparação, de ralação, entendeu? Né, de avaliação, de planejamento, ok? De finanças. Então, isso tudo tem que estar equilibrado, eu acredito, para a coisa acontecer. Né? E principalmente nesse momento atual que a gente tem aí, né, nesse universo. A relação, Alfredo, do músico e da gravadora, era da gravadora com o músico, era uma relação paternalista, né? Eles cuidavam de tudo. Aonde o cara dormia, a hora que ele acordava, só faltava levar café da manhã e botar no colo para fazer dormir. E isso de um dia para o outro acabou. Foi muito rápida a queda da indústria dos selos, né? Daquela monstruosidade que era a indústria musical no mundo, acabou quase que instantaneamente. E essa galera ficou um bom tempo, eu lembro disso perfeitamente, completamente perdida, né? Isso é um negócio novo também, embora já tenha algum tempo, mas essas mudanças elas são contínuas, né? Então, quer dizer, esse novo está acontecendo todo dia está novo, porque não para. A gente tem plataformas de streaming hoje que está todo mundo muito acostumado, né? O Spotify, o Deezer, aquele Pandora, mas, cara, isso é tudo novo, isso não tem nem 5 anos. Então, esse movimento, esse ato contínuo, né, é agora muito mais... o artista tem que ver isso muito mais de perto, porque antigamente cuidavam disso, ele não estava nem aí para nada. Ele vai precisar, talvez, se adaptar. Essa coisa só da anarquia e da postura, eu acho que isso aí está em xeque. Eu posso estar sendo muito polêmico aqui e vendendo algo que talvez seja maluquice minha, mas eu vejo dessa forma porque o artista hoje não pode ser só um cara do palco. Se ele for só um cara do palco, eu acho que ele está fadado aí a fracassar. É uma opinião. Uhum. Eu diria a seguinte coisa, eu diria, Márcio, só complementar, Sandro, eu diria que é a seguinte coisa, todo artista tem uma mensagem para passar, Então, eu acho que essa postura, inclusive, polêmica dos astros de rock, então você pega até caras do mundo pop, como Justin Bieber, por exemplo, a Britney Spears, a própria Madonna, por exemplo. Outro dia a Madonna deu uma declaração, ela lançou o disco dela novo e as pessoas reclamaram da Madonna mais coberta. Ela falou, poxa, eu sou uma senhora, eu tenho 60 anos, né? Eu já não sou mais a Material Girl de 25 anos atrás. Mas a Madonna tem uma mensagem muito importante para transmitir. Sim. Ela é uma das divas do pop. E ela é uma pessoa que eu admiro enormemente a capacidade da Madonna. A Madonna, para mim, é uma hitmaker, porque a capacidade que ela tem de se conectar com o tempo, com o zeitgeist, com o espírito do tempo é fantástico.
Então ela agora está discutindo a seguinte coisa, putz, a gente está envelhecendo, né? E é possível que a gente continue criativo, é possível que a gente ajuste a nossa mensagem para os novos tempos. Qual é a relevância, por exemplo, de uma artista como a Madonna? Qual é a relevância, por exemplo, de um artista como o Rolling Stones, por exemplo, no mundo de hoje? Qual é a relevância do Nirvana? Né? Qual é a relevância dessas bandas? Elas têm muito a dizer. Sem dúvida. Agora, elas têm muito a dizer. Agora, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, não sei se vai comprometer um pouco a pauta do Sandro, mas eu queria dizer a seguinte coisa, tanto eu quanto o Alfredo, né, a gente viaja muito, né, dando aula, e a estrada mata, muitas bandas de rock, muitos artistas acabam porque não aguentam a pressão da estrada. O viajar, de você estar no lugar do outro, um dia você está num lugar, no outro dia você está em outro lugar. Então, essa pressão que a gente vive nas empresas, que é você produzir resultado, que você está sempre bem. Por exemplo, nós somos professores. A gente sempre tem que ir bem, a gente sempre tem que estar sorrindo. A gente sempre tem que estar, por mais que a gente esteja com um problema, por mais que a gente tenha sentido dor, por mais que a gente esteja com algum problema pessoal na família, a gente sempre tem que dar o máximo nosso. E uma coisa que a gente procura muito no Alma é cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Né? Cuidar da banda, cuidar um dos outros, apoiar uns aos outros. Porque a gente sabe que a estrada é cruel. Eu costumo dizer que eu entendo perfeitamente um maluco desses quando, num quarto de hotel, tem um filme maravilhoso do Cameron Crowe chamado Quase Famosos, que é uma crônica do Lester Bangs, né, que foi um dos grandes críticos de rock da Rolling Stones, né? E aí tem uma cena que ele imita o Led Zeppelin, os caras tomaram a viagem de ácido, subiram em cima subiram numa casa e jogaram uma televisão. Eu entendo quando um maluco desses, artista, quebra um quarto de hotel, joga, porque a vida é uma vida muito forte. É uma vida onde você acaba não tendo vida pessoal. A tua vida é o palco. Então uma preocupação que a gente tem muito grande na banda é de cuidar das pessoas. Eu cuido o tempo todo dos meus parceiros de banda. Eu cuido o tempo todo dos meus fornecedores, dos meus parceiros, porque esses caras são muito importantes pra gente, né? Eu acho que o Márcio caiu e voltou. Tá vivo aí, Márcio? Vivíssimo, vivíssimo. Ótimo. Aqui no final da explanação do Zé, tu deu uma... Cara, voltou. Tô aqui. Gente, no jornalismo tem a famosa pergunta casca de banana. E eu guardei essa pergunta casca de banana, logicamente. A gente até pode criar um momento, né, Márcio? Momento pergunta casca de banana. Agora... Curto isso, hein? Isso é maneiro, é com emoção. Não é? Com emoção. Então eu vou mandar uma pergunta casca de banana para os dois. O que vocês acham mais difícil? O lado empresarial, acadêmico ou a banda, o artístico? Né? Dentro desse contexto todo que a gente está conversando. Essa é bem casca de banana, hein? Vai, Alfredo. Eu vou começar respondendo bem político, né? Sabe como é que é? Mas, assim, cara, tudo tem desafios, né, cara? Entendeu? Como a gente acabou de falar, na verdade, esses 3 segmentos que você falou aí, eles tem vários paralelos, né? Preparação é importante para todos, negociação é importante para todos, entendeu? E, com certeza, né, cara, a gente viveu muito tempo, vive, né? Por exemplo, né, ano passado eu fiz 30 anos trabalhando em empresas, né, cara? Como você falou aí, já trabalhei em grandes multinacionais e tal, agora trabalho em uma outra empresa também chamada Paragon, que é excelente, né? Sou professor da fundação e tal, mas aí a gente, né, viu que faltava alguma coisa, entendeu? E o que faltava era a gente ter a banda e também unir as duas coisas que a gente mais gosta, entendeu? Que é passar conteúdo, entendeu? Estudar, como o Zé acabou de, né, mostrar aí, ele é um cara que, né, vê todos os filmes, todos os seriados, lê todos os livros, então tem muito conteúdo. Então, linkar isso daí tudo, né? Eu também, né, tenho 30 anos já de TI, também tenho alguma experiência, fiz um doutorado aí né, em administração com foco em negociação e administração de conflitos, né? Tem até uma metodologia, um aplicativo para fazer isso. Então, a gente gosta muito de passar conteúdo, né, e de trocar informação, de passar, né, informação e também coletar muito nas nossas aulas. E a gente viu que essa parte da banda, entendeu, podia unir esses 2 amores que nós temos, que é trocar informações, entendeu, essa parte toda de conteúdo, de aula e tal, de palestra, com o amor à música.
Então, o que a gente fez foi unir exatamente essas três coisas que você colocou, entendeu, cara? Porque a gente viu que era difícil, não era fácil de fazer, mas era o que a gente amava, o que a gente faz com muita alma. É isso, Zé? Bom é que o Alfredo foi bem político mesmo, porque ele não respondeu a pergunta, deu um migué na gente, mas beleza, não tem problema, porque eu sei que o mais prazeroso, provavelmente, no momento, deve estar sendo a banda, apesar que o lado acadêmico também é muito prazeroso. O empresarial não deixa de ter também o seu prazer, mas assim, o lado mais difícil, muitas vezes, acho que atualmente para muitos, está sendo o lado empresarial, né? Porque mudanças de paradigmas, né, no plural, estão ocorrendo no momento. Mas vamos lá, Zé, vamos ver se você vai dar esse migué também, que nem o Alfredo, ou tu vai responder na lata. Não, eu vou na lata. Eu vou na lata, mas antes do momento Miguel. Vale a pena depois, como pauta é do M, momento Miguel, momento Jabá, fazer uma entrevista aí para ele falar do aplicativo dele, Negociação 7.0. Vale a pena aí, pauta para o M. Já eu acho que vale a pena. Tira o link, vale, né? Você sabe que é o seguinte, bola de segurança na ponta da rede é cravada na e o cara só faz assim, ó, só faz assim com a bandeirinha. Queremos conhecer mais, vamos aprofundar isso aí. Você sabe que o Alfredo levanta, a gente porra, né? O que eu acho, Sandro, mais difícil? O mais difícil é a parte da música. Mais difícil é a parte da música. Por quê? Porque na parte acadêmica, depende muito do seu desempenho individual. Né? Eu e Alfredo, nós somos pessoas muito disciplinadas. Você há de convir de que para a gente dar aula há 20 anos em instituições de performance, como a FGV, Fundação Dom Cabral, não é para qualquer um. Então a gente é muito treinado, a gente é muito preparado, a gente controla as nossas emoções, né? A gente passa por cada sufoco que você não tem ideia, atraso de conexão de voo, hotel de beira de estrada, né? Computador que não funciona, tecnologia que não vai, e a gente tem que respirar e entrar. Então a gente procura trazer isso para dentro do palco. Então a gente é muito preparado. A gente tem não é jogar confete, a performance nossa é muito elevada. E a gente se cobra muito, isso é um grande problema. Nós somos os nossos piores críticos. Agora, o grande problema é você transpor essa disciplina para o músico. Porque você tem dois tipos de músicos. Você tem um músico, por exemplo, que é extremamente obsessivo. Né? Nós trabalhamos recentemente a nossa gravação da nossa primeira música. Nós trabalhamos com um produtor, que é um produtor que, para você ter uma ideia, é o cara que produziu o Neil Young, o cara que produziu The Black Crowes. Então você imagina a gente ter a nossa música produzida por um produtor desse naipe. Né? E o produtor é um obsessivo por música. Ele é um sujeito detalhista na música. Além dele ter enormes equipamentos, grandes equipamentos, ele é um sujeito muito detalhista. Então, você tem, por um lado, esse músico que é um esmero, ele, né, é um camarada que é um obsessivo com equipamentos, obsessivo com som. Então, você tem esse tipo de músico. E o segundo músico é o cara, como disse o Alfredo, absolutamente despreparado, por emoção, é o cara que vamos lá, etc. O que é muito importante na música, por um lado, porque ele dá essa espontaneidade. Mas, por outro lado, ele é muito complicado porque ele é uma bomba relógio. Você nunca sabe como é que o cara vai estar. Né? Você não sabe se o cara vai dar um defeito, você não sabe se o cara vai dar problema. Né, Alfredo? Já tivemos problemas com ela. Fechar de ir num show. Pois é, já tivemos problemas com músicos, assim, né? Já tivemos problemas com músicos, excelentes, músicos, mas que são pessoas que não têm o mínimo de equilíbrio emocional para tocar. E isso é um grande problema, porque, como eu estava dizendo antes, em função da pergunta do Márcio, música não é só você subir no palco tocar, você tem toda uma gestão de relacionamento, não apenas com a banda entre si, mas com as pessoas que provêm. Então você trata mal, por exemplo, uma vez nós fomos tocar num evento e tinha uma banda que estava abrindo pra gente. Né? E um dos músicos da banda, a técnica de som que estava fazendo o som do palco era uma mulher. Né? E a técnica de som, o cara o tempo todo tratava mal a menina. E para você ter uma ideia, a menina inclusive fez parte da banda que tocou em todos os dias no Rock in Rio, no palco, naquele palco Nova. Né? Todos os dias, banda contratada. E o cara tratava mal a menina, aquilo me incomodou muito, aquilo me deixou muito incomodado, porque eu estava vendo que a menina estava produzindo o melhor dela ali, ela estava ali, ela era importante para a produção do nosso show. E eu tive que chamar o cara de maneira mais dura, eu chamei pro cara, meu irmão, para com isso,
você está fazendo isso, é porque ela é mulher. Se você fosse eu, a coisa ia ser diferente. Então, às vezes, você percebe um pouco disso, um pouco desse estrelismo, um pouco dessa falta de cuidado. Nós do Alma, eu e Alfredo, a gente, todos da banda, nós temos uma preocupação muito grande em tratar todos muito bem. Porque todos ali estão envolvidos no esforço de produzir o melhor resultado possível, o melhor público, o melhor show possível. E o nosso objetivo, cara, é sempre entregar o melhor resultado para o nosso público, para as pessoas que curtem a nossa página, as pessoas que vão nos nossos shows. A gente já tem um público que vai na gente, e para as empresas que nos contratam. Né? Os nossos feedbacks têm sido muito positivos nesse sentido. A gente tem um foco muito grande no cliente, né, nesse sentido. Eu acho que tem uma diferença entre o Alma e o M, que eu percebi, que a gente só trata bem quem é inscrito. Quem não é inscrito, a gente trata bem mal, inclusive. Então, se o cara não se inscrever, aqui não tem voz. É verdade, é verdade. Temos essa mania um tanto quanto indelicada de não tratar tão bem quem não está inscrito. É verdade, isso é bacana. Eu vou aproveitar, já que você deu essa deixa, o Fred, que sempre manda para a gente um olá, ele está inscrito, tá? Claro. Eu esqueci de prestigiar. Ele colocou aqui, os primeiros 5 dias depois do final de semana são os mais difíceis. E outro também que eu não podia deixar de prestigiar ele, que foi bem engraçado mesmo. E outro que é legal, que é um amigo meu que é contador, Micael. Grande abraço, Micael. Ele manda, no Dia dos Namorados, ele fez um post sensacional, que ele colocou assim: nesse Dia dos Namorados, queria dedicar um carinho especial para aquela com quem divido minhas conquistas há anos. Receita Federal do Brasil. Excelente hoje. Muito bom. É muito bom, né? Enfim. Minha sócia. Não é sócio, é sócio total da gente. Pô, isso aí não tem nem como falar que não. Mas é muito bom. Oi. Sandro, eu vou propor aqui um momento Forrest Gump às avessas, cara, porque eu estava lembrando aqui, eu tento pegar alguma história, né, relacionada ao assunto que a gente está debatendo aí no momento. E eu lembrei, cara, daquela fábula, que eu não vou contar porque é gigante, da cigarra e das formiguinhas, né? Mas as pessoas devem conhecer. Meu amigo, se você não conhece a fábula das cigarras e da formiguinha, procura saber, porque eu não vou contar aqui não, estou avisando antes. É bem antiga e é longa, o que é o problema é porque a formiguinha trabalha, a cigarra canta. E é justamente isso. O que a gente está vendo aqui hoje é a fábula da cigarra e das formiguinhas avessas, porque os caras juntaram todos, a formiguinha juntou com a cigarra. Então, assim, não precisa só trabalhar ou só cantar, meu amigo. Você pode fazer os dois, entendeu? E é muito melhor do que só ficar cantando e do que só ficar trabalhando. E tanto serve lá para o artista quanto para o empresário, para o gestor, enfim, para o cara que quer aí crescer na carreira dele, desenvolver a carreira dele. Isso é um negócio genial, cara. Eu estou vendo aqui, quer dizer, a gente tinha esse pensamento mais antigo, mais quadrado, e como é que a gente vai saindo das nossas caixinhas ao longo do tempo, né? E eu acho isso aqui genial, genial mesmo. Parabéns aí para você, Zé Mauro, para você, Alfredo, e para todos os envolvidos, cara. Isso aqui é um negócio, só da gente pegar uma história antiga pra caramba e ver como é que era o pensamento naquela época e traduzir um negócio novo, diferenciado e bacana desse aqui, já dá para ver que é sensacional. Parabéns de verdade. Concordo. Fala, Mauro. Fala, Zé Mauro. Márcio, eu acho que é muito importante porque as bandas de sucesso, a gente tem bandas que estão na estrada há décadas. A gente pega o AC/DC, por exemplo. A gente pega artistas como ou artistas como Peter Frampton, que a gente toca nos shows. São camaradas que eles estão anos na estrada, eles estão muito dedicados, a vida deles é aquilo dali. Eles ensaiam todo dia, eles treinam todo dia, eles trabalham todo dia, né? Então, eles são os operários do rock. A gente chama que tem uma coisa do Bruce Springsteen, que ele é chamado do operário do rock, não apenas pelo fato de Bruce Springsteen ter sido criado, nascido em New Jersey, que é uma área operária, ali colada em Nova York, e as letras deles representarem a working class, né, a classe trabalhadora. Ele fala do sonho americano, famoso lá disco dele do Born in the USA, que ele fala do fim do sonho americano, e o Bon Jovi, né, até por ter nascido também em New Jersey, ele pega um pouco disso, os discos dele, né, e é legal você ver esses caras, né, com Bon Jovi, por exemplo. O Bon Jovi, ele tem um restaurante,
né? Que ele trabalha num conceito de pay what you want, que é o Soul Kitchen, onde, por exemplo, ele serve comida para pessoas que não têm dinheiro para pagar comida. Isso é muito importante, quer dizer, o impacto, né, do rock, quer dizer, com as causas sociais, com a melhoria da vida das pessoas. O rock não é só rebeldia, o rock não é só você chutar tudo, ele tem esse componente. Mas ele tem um componente de transformar a vida. Eu acho que nos dias de hoje, com todo respeito ao artista e à figura, com todo respeito mesmo, porque eu sou fã, mas eu acho que hoje o mundo não permite, mas eu não tenho mais espaço para um Tim Maia, como não tem mais espaço para um Romário, aquela coisa de treinar para quê, eu não preciso, eu vou lá e faço. Porque o futebol está muito legado, muita correria, muito atleta. O cara é muito atleta hoje, muito mais do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. E hoje, por causa de toda essa... Primeiro, a concorrência é absurda. Os canais onde as pessoas podem se apresentar se multiplicaram, né? Antigamente você tinha... no Rio de Janeiro tinha o Canecão. E alguma outra coisa secundária, porque o palco era o Canecão, né? E só o Canecão. Então, eram poucos artistas que tinham oportunidade de estar ali. Hoje não, isso se multiplicou. Então, eu acho, dentro do que a gente está falando, do que você estava bem dizendo agora, o espaço desse artista, por mais talentoso e fantástico, ele vai ter uma carreira, se conseguir, muito curtinha, né? É isso mesmo. Verdade. E com toda a propagação, né, de informações, como a gente tem agora com redes sociais, não é isso? Então o cara deixa de fazer um show, né? Antigamente até botavam lá até, né, você citou aí o Tim Maia, né? Eu lembro que uma vez teve um anúncio no jornal, até no Jornal do Brasil na época, era assim: Tim Maia estreia no Canecão, vírgula, ou não. Ou seja, até legal o estilo do cara, sacou? Mas agora eu acho que não tem mais tanto espaço como você falou, sacou? Está muito mais para preparação, para o show business, né? Como tudo que o Zé falou aí também, entendeu, cara? Você pega uma banda como Rolling Stones, você iria num show que o vocal e o guitarrista tem 74 anos? Puxa, é difícil, né, cara? Por que você vai do Rolling Stones? Porque quando eles foram gravar o disco dele em 2013, por exemplo, a turnê mundial, né, eles foram fazer o disco lá de comemoração de 40 anos de carreira, eles ficaram um mês ensaiando todo dia, 8 horas por dia, entendeu? Então você não chega na excelência atualmente, com toda a concorrência, com toda, né, dificuldade de funil, né, para você chegar no estrelato, não só na música, né, mas na gestão, certo? Forte, não é isso? A última coisa que eu gostaria de falar lá do Michael Phelps, né, cara? Porque o cara chegou sim, mas ele chegou porque ele ficou 5 anos treinando todo dia, sem faltar um dia. Dia 31 de dezembro ele ia treinar, dia 1º, entendeu? Também foi. Então ele não tinha feriado, não tinha nada. Por isso que ele atinge as coisas, entendeu? Michael Jordan, você acha que isso... Logicamente o cara tem uma habilidade, ele tem lá uma predisposição para o esporte, para a música e tal, mas se ele não se aplicar isso, não fizer a coisa certinha, e como o Zé falou, não, entendeu? Tomar conta da rede que está toda em volta dele, tanto para frente, como para trás, como para o lado, como fornecedores, donos de casa, etc. Atualmente não chega mais em lugar nenhum, em nenhum segmento, a verdade é essa. Verdade. Atualmente o próprio Cristiano Ronaldo, que já está beirando os 40 anos, é um grande exemplo aí. Você vê como é que ele é focado, né? Como é que é um profissional super competente. Ô Zé, você sabe que você nos ajudou no último programa. Você deu indicação de... Eu contei aqui, foi mais do que isso, mas só aqui eu contei uns 5 livros. Você deu dica de leitura. E nós aproveitamos todas. Então a gente tem um momento, criamos um momento dica de leitura em sua homenagem, Zé. E já que é em sua homenagem, eu já tenho a minha dica de leitura de hoje. Você quer abrir esse momento ou você prefere que eu abra? Você fica à vontade. Você que foi a nossa inspiração. Quer dar uma dica de leitura? Faz as honras da casa. Eu queria só... Deixa eu só falar. A dica, em realidade, eu acho que, em primeiro lugar, para rock e gestão, vale muito a pena ler a biografia dos Rolling Stones. Né? Eu acho muito interessante. Eu sou um fanático por leitura de biografias de bandas. Quando o Márcio estava falando, o Alfredo também estava falando, eu estou me lembrando de um documentário sensacional que tem no Netflix sobre o Quincy Jones. Quincy Jones é o mágico do pop. Né? E ele é conhecido, produziu muitas pessoas, Steve Wonder, mas ele é mais conhecido por ser o cara que fez um dos discos que mais vendeu na história, que foi, né, o Thriller do Michael Jackson, né?
E ele tem uma história do Michael Jackson que é muito interessante, que ele conta de Billie Jean, para ele falar da genialidade musical do Michael Jackson. Ele falando, se você ouvir Billie Jean, e a gente sabe muito bem, né, Alfredo, porque a gente gravou, né, o tempo que a gente perdeu gravando e botando tracks, só na voz de Billie Jean, né, você tem 100 sobreposições de gravações diferentes do Michael Jackson. Então você imagina o nível de obsessividade do Michael Jackson. O Quincy Jones, ele fala isso no documentário. Então você imagina o nível de piração com a perfeição que o Michael Jackson tinha. Não é à toa que ele era o rei do pop, enfim. A questão é que a carreira dele desandou por outras questões que a gente discutiu aqui, questões de criação, de soft skills, mas eu sou um fanático por leituras de biografias. Eu recomendo muito que as pessoas leiam a biografia dos Rolling Stones, que eu acho que é uma biografia sensacional, que fala sobre como é que é um negócio de banda, como é que você faz isso daí, né? Legal. Alfredo, uma dica de leitura? Então, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, entendeu? Já Vai lá. Nosso próximo programa sobre negociação, porque Ótimo. Negociação, como, né, todo mundo sabe, é um tema que está super em highlight, né, super em moda atualmente. Por quê? Porque agora conflito, né, cara? Somente em época de quarentena, renegociações de contratos, de tudo, está muito em voga e vai ficar cada vez mais aí com esse novo normal. Então, vou indicar aí um livro de negociação, que é o livro mais famoso de negociação que existe, que é um livro que eu indico muito nas minhas aulas. Inclusive, a minha tese de doutorado e o aplicativo que eu tenho de negociação também foram desenvolvidos embasados nesse livro e mais outros estudos. Mas o livro que eu indico é esse aqui, ó. Não sei se está dando para ver direito. Sumiu. É melhor você falar o nome. Sumiu. Fala, a gente coloca aqui, o editor coloca a capa dele aqui. Só fala. Agora foi. Opa, agora foi. Como chegar agora ao sim? Foi, agora foi. Como chegar ao sim. É um livro de Como negociação. chegar ao sim. Como chegar ao sim é um livro de negociação dos autores William Ury e Roger Fisher, da Universidade de Harvard. É um best-seller que vendeu mais de 15 milhões de cópias. Ou seja, né, Zé conhece bem, sabe que vender 1 milhão não é para qualquer um, imagina vender 15 milhões. Então, se você está com muito conflito aí na sua casa, no seu dia a dia, com criança, com quem for, entendeu? Com esposa, com esposo, com familiares, com pessoas internas e externas, pode ler esse livro que vai te dar muita dica de negociação. E para a banda também, tá? Porque a banda é cheia de conflito. E se você quiser tocar uma música, se seu parceiro quiser tocar outra, lê aí as dicas do livro Como Chegar ao Sim. Anotado, Alfredo, anotado. Deixa eu só complementar, deixa eu só dar uma dica de livro, já que o Alfredo falou, e puxando o que o Márcio falou, eu indico muita leitura de um livro de um cara chamado Stephen Witt, chamado, né, Quando a Música se Tornou de Graça, porque ele fala da transformação da indústria musical. É aquilo que o Márcio falou do fim das gravadoras, e ele conta a história do MP3. Ele conta a história de como foi desenvolvido o MP3, como foi desenvolvido o BitTorrent, como foi desenvolvido, né, o Napster, e ele conta a revolução que essas 3 plataformas, o MP3, o BitTorrent e o Napster, proporcionaram na indústria da música de conteúdo. Stephen Witt, vale muito a pena ler esse livro. Como é que é o título, Zé, que eu não escutei aqui, que falhou para mim? Quando a música se tornou de graça. Quando a Legal. música se tornou de graça. Legal. Márcio Escudeiro, nosso correspondente internacional, acho que está na China, porque está à noite lá. Ele mora em Miami, está no Rio. Você gosta de viajar para ficar tocando, cara, me deixa, às vezes acordo, não sei nem onde eu tô. Manda a sua dica de leitura aí, caso você tenha alguma dica aí para hoje, que eu peguei todo mundo de surpresa. Eu lembro, olha só, você me pegou despreparado, eu tenho tantos livros aqui, eu posso pegar e dizer para vocês, esse livro aqui é sensacional, eu já li e tem tudo a ver, isto não foi combinado, mas esse livro aqui é muito legal, ele fala Mortos do Rock, para quem gosta de rock and roll, é fantástico, eu vou te dar aqui qual é o autor, não é de gestão, mas é do... deixa eu ver o autor aqui. David Comfort. É um livro fantástico. Quem gosta de rock, já que a gente está falando de rock and roll, vale a pena ler. Não sei se vocês já leram, vale muito a pena. É fantástico.
Eu gostei da mágica que você puxou da janela, puxou É ali uma dos outra prédios. habilidade que eu tenho, Sandro. É uma outra habilidade que eu tenho. Beleza, eu vou deixar aqui como dica o livro do Eduardo Carmelo, Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados. Esse livro eu achei muito legal. Eu li em 2016 para 2017 e fiz uma releitura agora na quarentena, né, na grande parada, como o Zé gosta de chamar. Eu realmente eu acho esse livro, cada vez que essa releitura agora, pô, eu achei ele sensacional. Não vou dar spoiler. Conhece esse livro, Zé? Chegou a ver esse Não livro? conheço. Não cheguei a ler, não. É um dos poucos livros que eu não li. É muito bom, recomendo. Recomendo Anotado. para todo mundo. Gestão da Singularidade, Eduardo Carmelo, editora Gente. Achei bem legal. Fica a minha dica aí. Pessoal, eu vou aproveitar, antes de entrarmos na reta final, que o nosso tempo logicamente estourou. Eu sabia que ia estourar. Eu vou fazer uma homenagem aqui para a patroa, que diz, pô, você não me manda nenhum recado, você nunca fala nada. Já que a gente está falando também de alma, né, de sentimento, have a soul, vou mandar aqui, vou unir sentimento com gestão e vou mandar um recado para a patroa. Na SWOT do nosso relacionamento, só percebo oportunidades e a força do nosso amor. Aí, ganhei ponto hoje. Aê! Que bonitinho. Hoje tem, Não é? Tudo errado aqui, meu coração. Hoje vai ser hoje longo. Vai ser legal. Vamos ver se a gente coloca esse programa rápido no ar para poder ganhar ponto rápido. Na madrugada vi bola rolando bonitinho. Muito bom. Gente, vamos adentrar a nossa reta final do programa, começando sempre com nossa bancada, que hoje é o Márcio Escudeiro. Não temos uma bancada grande em função dos nossos convidados, e depois os nossos convidados dão as suas considerações finais. E, Márcio, sem palestrar, vamos entrando aqui na nossa reta final, por favor. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para os nossos convidados. O Zé Mauro está acostumado, o Alfredo participa pela primeira vez, mas vai voltar, que essa é a hora de falar. Essa é a hora que a gente tem a liberdade de falar o que quiser. Ficar aqui 40, 50 minutos, conversando com o público, falando sobre a astronomia, enfim. É um momento muito, muito gostoso da gente nesse programa. Mas eu queria agradecer a presença do Zé Mauro, do Alfredo. E, cara, falar que esse papo de hoje foi sensacional, foi uma aula, assim, sabe? Principalmente porque a gente consegue unir a leveza, né, a inspiração, a coisa lúdica da música e aplicar isso, né? Quer dizer, esses conceitos que acabam navegando aí nesse mundo, aplicar isso em coisas muito mais chatas e duras, e enfim... E a gente acaba aprendendo nessa confusão que, na verdade, não é não tem que existir uma separação, né? Não tem que existir uma ruptura. São coisas que podem caminhar juntas. A gente pega grandes empresários, né? A gente vê o Steve Jobs fazendo essa mesma coisa que você falou do Michael Jackson, que é o cuidado com detalhe, a vontade de fazer diferente, de acontecer. O vídeo sumiu. A voz está aí, tá? Você está em espírito. Mas o vídeo sumiu. O importante é o soul, o importante é a alma, Sandro. É verdade. Reversou. Totalmente. Tem agora o Elon Musk. A gente tem o Elon Musk, que revolucionou agora a corrida espacial, lançando pela primeira vez um foguete privado, né? Até a estação espacial, levando 2 astronautas, que é um cara também que você vê que a inspiração está no DNA, enfim. Então, quando a gente consegue unir uma coisa com a outra, acaba tendo um resultado muito melhor, mas muito melhor do que se você for totalmente maluco, totalmente quadrado. Então, eu acho isso aqui genial. Parabéns, Alfredo, parabéns, Zé Mauro. Obrigado aí pelo programa maravilhoso que vocês puderam proporcionar para a galera. Valeu mesmo. Meus convidados, por favor.
O Zé é um cara muito educado, ele sempre me deixa falar primeiro, inclusive na palestra também, entendeu? Sempre faz essa mãozinha assim, sacou? Então, a primeira coisa que eu queria é agradecer muito o papo, também adorei falar com vocês dois, conhecê-los, entendeu? Sandro, Márcio, para mim é um prazer, o Zé também que me chamou, né, para fazer essa, entendeu? Essa live com vocês aí, né? Essa live gravada, mas que a gente... dizer que a nossa mensagem é essa mesmo, entendeu? É música e gestão com alma. Fazendo as coisas com vontade, entendeu? O que eu gosto de falar muito também, assim, você vai ser medido tanto na música, quanto na empresa, quanto na família, entendeu? Você vai ser solicitado uma alta performance, não é isso? Você tem que ser high potential. E você fazer uma coisa, né, que você precisa entregar alta produtividade, né, alto resultado, desmotivado, sem vontade, puta que saco, tem que falar de novo, poxa, que saco, vou ter que fazer uma gravação com esses caras, um programa, pô, não fica legal, cara. Não adianta. Então, tudo parte disso, é por isso que ficou até legal, né, esse Alma aí, né, Alfredo e Mauro e tal, juntou tudo, a gente, né, conseguiu botar aí também o nosso slogan de Have a Soul, né, faça com vontade, faça com alma, entendeu? Tenha tesão, tenha garra de fazer as coisas, sendo isso no presencial, seja isso no online, seja isso no gravado, seja isso no live, sacou? Seja na tua família, seja na sua empresa, na tua banda, o que você gosta de fazer, entendeu? Faça com bastante vontade, com bastante pressão, que eu gosto de falar, com bastante alma, que você chega lá. Então essa é a nossa mensagem, cara, e eu acredito que as pessoas gostam, né, de tudo que a gente faz, que a gente entrega com alma, tanto na banda quanto na palestra Show Alma, né? Vou deixar o site aqui de novo para vocês entrarem, palestra.com.br, tá bom? Não deixe de entrar lá, conhecer essa nossa palestra que a gente tem, linkando gestão empresarial com gestão de banda e algumas músicas também, mas o que a gente vê que dá mais resultado, que a gente viu agora nas duas empresas que a gente fez, que o Zé falou aí, a gente fez na Access Stage, que é uma empresa em São Paulo enorme, fica na Avenida Paulista, uma empresa para projetos de sistema de informação para bancos, então foi um resultado excelente, e a gente teve até ontem ou anteontem, né, um post da diretora de RH falando exatamente isso, foi mágico. Por quê? Porque a gente faz com muita vontade, muita pressão, e tá na BRH, né, a gente fez também o evento, fez a palestra de encerramento do evento Brasil, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, para a gente foi uma grande oportunidade, uma coisa mágica também na nossa vida, e o feedback também, os posts foram esses, entendeu? Poxa, é legal porque vocês fazem com alma, dá para ver que vocês gostam, dá para ver que vocês estão engajados, e isso tudo culmina em entregar com alta performance, com high potential. Então, essa é a mensagem que a gente gosta de testar aí, entendeu? E eu vejo também que vocês fazem esse programa com muita vontade. Então, era esse paralelo que eu queria com vocês aí. A gente curte muito. Dá parabéns para vocês também, tá bom? Obrigado aí. Obrigado. Valeu, obrigado. Grande amigo Zé Mauro. Agora a palavra é sua, você vai encerrar o programa. Antes de você encerrar, que eu sei que você vai encerrar bonito como sempre, eu queria reforçar o Alma Experience Rock and Roll, onde levamos para empresas e nossos parceiros uma experiência que une os conteúdos de gestão empresarial e rock and roll, finalizando com um pocket show motivador e energizante. Criamos um formato de entrega remota utilizando plataformas digitais que transmitem via tecnologia streaming em tempo real, levando esses conteúdos de forma segura para os nossos clientes na comodidade dos seus lares e notebook, tablets e celulares. Com alma, vamos sair dessa, Have a Soul. Isso também tirado do texto de vocês e achei muito bacana também, não podia deixar passar esse texto lindo que vocês fizeram aí para o pessoal e reforçar mais a banda Alma e a Alma Experience Rock and Roll. Obrigado pela presença, sempre é muito legal ter você aqui, Zé Mauro, muito legal mesmo. Pode vir toda semana, se quiser. Alfredo também, por favor, mas o Zé já é sócio, praticamente ele já está quase na bancada aqui já está fazendo parte da bancada do M, e vai ser muito legal a gente ter vocês sempre aqui, de coração mesmo. Have a Soul também, M Have a Soul. Ô, Sandro, muito obrigado. Para mim é um prazer aqui estar de novo, quer dizer, com você, com o Márcio, que são amigos queridos, estar com meu brother, meu parceiro, meu soulmate, meu parceiro de alma, que é o Alfredo, que as nossas esposas, né, respeitam e sabem disso, né? O que
Tem que ficar claro, né? Porque senão as pessoas, elas, enfim, acham, né? E eu queria dizer o seguinte, né, como encerramento. Eu sou muito grato à música, cara. A música me salvou. A música, ela chegou num momento da minha vida, eu era adolescente, onde ela deu um monte de respostas para mim. A gente, na adolescência, a gente procura respostas, we're seeking for answers, né? E ela trouxe para mim essas respostas. E a música que falou nos meus ouvidos foi o rock. Então eu sou muito grato ao rock. Eu vivo o rock. Eu costumo dizer, quer dizer, que eu não separo a sala de aula de uma banda de rock. Eu faço tudo com alma. Eu faço tudo com muita pressão, como disse o Alfredo. Eu encaro a vida dessa forma. E nesse momento específico, a gente queria convidar o público do M a entrar nas nossas plataformas sociais. Né? No nosso YouTube é o @almarock'n'roll, no nosso Instagram é @almarock'n'roll, no nosso Facebook também é @almarock'n'roll. Lá vocês vão ter todo o nosso site de palestras, como disse o Alfredo, www.palestraalmashow.com.br. Nessas plataformas, palestrashowalma.com.br. Nessas plataformas, e está aqui embaixo na descrição do link de vocês vão ter todo o acesso aos nossos shows, às nossas gravações, né, a nossa agenda, a nossa vida de produção de música. A nossa música nova, porque nesse momento da grande parada, a gente queria convidar a sua audiência a ouvir a nossa primeira música, o nosso single autoral chamado Novos Tempos, que fala sobre esse momento de reflexão que a gente está vivendo, né? E a música, ela traz uma mensagem muito forte. E eu queria trazer essa mensagem, despedindo, mandando um abraço para todos vocês. Com alma, a gente vai sair dessa. Vamos nessa. Sensacional. Boa. Gente, sensacional. Muito obrigado pela presença de todos e finalizamos mais um M. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Valeu. Reversou. Valeu.